Boa noite. Está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e hoje vou conversar com o professor da Universidade de São Paulo, Pieter Deijmans, que está aqui com a gente. Deijmans é holandês, morou muitos anos em Jerusalém e está há 4 anos no Brasil. Ele é autor do livro O Mundo Muçulmano e veio aqui a Rio Branco dar um workshop na Universidade Federal do Acre sobre a história do Oriente, um tema que é sua especialização. Boa noite, professor. Boa noite, Vássia. Professor, existe uma dificuldade muito grande da maioria das pessoas, e eu me incluo entre elas, né, de compreender a questão do Oriente. Por que é tão difícil entender a história desses povos? Bom, se nós falamos do Oriente, realmente é preciso dizer falamos do Oriente Médio, pois eu não estou incluindo China, Índia, etc. Oriente Médio, então, inclui o mundo árabe, a África do Norte, mas também a Turquia, o Irão, etc. Esta vasta zona é um lugar que foi historicamente uma encruzilhada de muitas influências. E como resultado disto, tem um mosaico de populações e religiões diversas. A maioria fala árabe, a maioria é da religião islâmica, mas tem muitas minorias e tem um problema de identidade coletiva destas populações. Se elas são primariamente determinadas pela religião, por uma certa nação, um nacionalismo pan-árabe, por exemplo, ou mais por outros fatores. Por exemplo, eu sou egípcio, eu sou primariamente turco, e todas estas identidades podem se choquear, elas nem sempre se conciliam tão facilmente. Você precisa adicionar a isto ainda a influência de outros fatores. Por exemplo, o Oriente Médio é, por sua posição, também estrategicamente extremamente importante para outras potências no mundo. Economicamente, né? E também economicamente, pois é a fonte de 2/3 das reservas petrolíferas comprovadas, e isto alimenta cada economia industrializada. Então você tem aqui uma mistura de elementos muito pesados, ideológicos, religiosos, estratégicos e econômicos, e isto pode causar problemas e conflitos. E, infelizmente, o Oriente Médio é a fonte de, eu acho, 2/3 até 3/4 de todas as notícias que estão conosco diariamente, e são muitas vezes más notícias. Com certeza. Professor, dentro desses aspectos que o senhor colocou, a questão religiosa, com certeza, é o que mais influencia, né, essa visão que se tem, que o Ocidente tem do Oriente em relação aos conflitos, né? Como é que se explica o fato das religiões que podem ser traduzidas como uma tentativa do homem fazer uma ponte com Deus, servirem como um instrumento, uma desculpa para a violência? Sim, isto é infelizmente a realidade. Aqui o Islã, que é a religião da maioria das pessoas no Oriente Médio, nem tem um monopólio. A religião pode ser interpretada de maneira positiva, não só como ponte entre o ser humano e a divindade, mas também como ligação entre seres humanos e outros seres humanos. E muitas religiões têm esta mensagem de amor ao próximo e à justiça social e outras mensagens que são, aliás, comuns ao judaísmo, cristianismo e islã, que são as 3 grandes religiões monoteístas, que todas as 3 têm suas raízes neste Oriente Médio. Porém, as escritas sagradas também podem ser interpretadas de maneira mais extremista. E elas são realmente, elas incluem mensagens tanto de amor e de justiça e de convivência e coexistência pacífica, quanto de intolerância, da necessidade de expandir a fé no mundo inteiro, da intolerância entre aspas, verdadeira fé e todas as outras. Ali o Islã, tanto quanto o cristianismo, são fés que se consideram portadoras da única verdade. São ambos historicamente expansionistas.
Como resultado, temos uma história de confrontos entre estes dois mundos, já 1400 anos, entre a cristandade e o mundo muçulmano. Mas nem sempre foram conflitos. Também havia períodos de contatos positivos, comerciais, culturais, de influências filosóficas, literárias e outras. Desta forma, eu acho que este conflito, este choque de civilizações do qual se fala tanto, não é inevitável. Isso não depende de uma interpretação, porque o senhor estava colocando em relação aos textos sagrados, que existem tanto a mensagem de amor, né, como mensagem que pode incitar a violência, o ódio, enfim. Não depende, nesse caso, da interpretação do homem? Então, depende exatamente da maneira como se lê a escrita sagrada. Também dentro do mundo muçulmano tem várias escolas de como ler o Alcorão e as tradições do profeta Maomé neste caso. E estas interpretações, estas leituras podem ser seja literais ou alegóricas, simbólicas. Se você opta para uma leitura simbólica, você tem mais possibilidades para desenvolver uma integração do mundo muçulmano no mundo moderno e de uma coexistência pacífica, o que, na minha opinião, seria preferível. Mas tem outros grupos que insistem numa leitura literal e isto dificulta a coexistência. Estes grupos que nós chamamos de fundamentalistas muçulmanos, ainda que o termo seja incorreto, aí também falo de islamistas, e faço uma diferenciação entre Islã, a religião, e islamistas, que são os fundamentalistas. Os islamistas, eles insistem numa leitura literal e chegam à conclusão que é necessário militar para transformar a sociedade muçulmana num Estado governado pela lei, lei divina para eles. E isto faz uma grande diferença, pois se você tem uma sociedade onde a maioria são muçulmanos ou onde uma minoria são muçulmanos, o Islã ou qualquer outra religião pode ser uma fonte de inspiração para a vida social e política. Mas se você insiste em usar a religião como imposição e quadro que vai determinar a vida cotidiana, a vida econômica, a vida familiar, etc., de todas as pessoas, você tem um sistema que está em contradição total com os moldes da sociedade ocidental e também com os moldes da vida internacional. Um sistema internacional que se baseia em Estados-nação independentes e que tem sua origem no Ocidente. Os mais radicais dos fundamentalistas, não todos são radicais, nem todos são violentos, mas os mais radicais, por exemplo, Osama Bin Laden, quer não só transformar a própria sociedade muçulmana, como também destruir o sistema internacional. Professor, você está falando do fundamentalismo, né? Quando se fala em fundamentalismo, a gente tem a tendência a associar logo com o islamismo, né? Quando se fala do fundamentalismo, a gente associa logo com o Oriente Médio. Mas existe o fundamentalismo cristão também, que não deixa de ser, de ferir valores como liberdade, respeito às diferenças, igualdade entre as pessoas. Por que é mais fácil compreender e respeitar o fundamentalismo cristão do que o que ocorre no Oriente Médio? Realmente, o termo fundamentalismo originalmente foi aplicado e inventado para descrever grupos protestantes norte-americanos no começo do século XX. É aí que o termo vem. E eles também, então, insistem numa leitura literal da Bíblia, neste caso, e são como os fundamentalistas muçulmanos, conservadores, puritanos, rígidos e antimodernos. Então, eles têm muitas coisas em comum, pois eles também rejeitam a modernidade, o individualismo e pode até chegar a contestar a democracia.
Mas isto é mais forte, a contestação da democracia é mais forte dentro do Islã. Pois, afinal das contas, no cristianismo, você tem uma tradição de separação entre a igreja e o Estado. Isto se fez através de duras lutas, guerras da religião, então não é necessariamente automático nem no cristianismo, mas está mais enraizado no cristianismo e os grupos fundamentalistas, em particular aqueles que nos encontram nos Estados Unidos, em geral são menos politizados do que seus colegas fundamentalistas, digamos, muçulmanos, o que tem a ver com o fato de que o Islã é muito mais um sistema total, onde esta separação entre uma esfera para a religião, para Deus, para a espiritualidade, por um lado, e uma outra esfera para a vida política, social, econômica, etc. Esta separação não existe, pois para o muçulmano religioso seria um absurdo ter um espaço que não pertence a Deus. Ali também a pretensão do homem que ele é mestre de si mesmo, que ele é o senhor de si mesmo, que ele tem a autodeterminação para moldar com seus colegas, outros seres humanos, sua própria sociedade. Em outras palavras, o conceito da soberania do povo é uma coisa que é rejeitada pelos fundamentalistas que insistem na soberania de Deus. Professor, à primeira vista, esses conflitos que acontecem no Oriente Médio, principalmente no Islã, não interferem na vida de quem mora, por exemplo, na beira de um rio na Amazônia, né? Isso é uma realidade ou a gente se engana quando pensa que o problema no quintal do outro não interfere no nosso quintal? Eu acho que nós vivemos num mundo que cada vez mais se globaliza. E a globalização quer dizer que as interconexões entre países e sociedades fisicamente ou geograficamente distantes cada vez mais se intensificam. Por exemplo, pelos meios de comunicação modernos. Com isto, a ideia de que um certo país está isolado e não precisa se preocupar muito com o que está acontecendo em outras partes do mundo, talvez ficou defensável um século atrás, mas hoje é uma ilusão. É a realidade que a América Latina, eu acho, felizmente, está um pouco fora desta onda de terrorismo e de desestabilizações e de conflitos étnicos, religiosos e outros que aflitam outras partes do mundo, mas, afinal das contas, também o Brasil está envolvido. Com um certo atraso, eu acho que os mesmos problemas podem bem chegar também aqui. Eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem na sua estrutura social, de que tem uma grande tradição de tolerância, é um país muito acolhedor e as tensões entre etnias e religiões aqui são muito menos visíveis e mais mitigadas do que em outros países, por exemplo, no próprio Oriente Médio. Mas os problemas que alimentam a raiva, pois é uma raiva destas populações, massas muçulmanas em países tais como o Egito, Iraque, Arábia Saudita, Paquistão, Argélia, etc. Estes problemas são problemas mais ou menos comuns a todos os países do terceiro mundo, que têm a ver com uma miséria econômica, uma falta de possibilidades de desenvolver sua própria vida, uma dificuldade em lidar com os desafios da modernidade. Estas populações são enfrentadas dia a dia com mensagens de filmes e músicas ocidentais que pregam, mostram uma vida de liberdade individual, de permissividade e de promessas materiais que estão em contradição com suas tradições religiosas ou culturais. Esta dificuldade de lidar com esta modernidade
que está vindo através da globalização, eu acho de forma irreversível, este desafio é comum a todos os países que não países europeus, inclusive também o próprio Brasil. As maneiras de como reagir, obviamente, diferem de país em país. Mas como nós estamos mais e mais vinculados uns aos outros, exatamente grupos tais como Osama Bin Laden e outros grupos terroristas, eles usam ou abusam uma vulnerabilidade que é embutida exatamente nesta globalização. E não acho que dá para te isolar indefinidamente. Tudo bem, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta logo logo. Fica com a gente. O Ideias da Aldeia está de volta, conversando hoje com o professor especializado em História do Oriente Médio, Peter Damon. Professor, recentemente as salas de cinema no Brasil lotaram com centenas de pessoas que foram assistir aquele filme A Paixão de Cristo, né, mostrando os últimos minutos de agonia de Cristo. Quem assistiu ao filme teve a impressão do diretor ter aproveitado para fazer uma propaganda antissemita, ou seja, contra os judeus. E o senhor estava falando no último bloco sobre essa questão da raiva, de incitar a raiva, né? Por que o homem tem tanta dificuldade em respeitar a diferença? Isto é uma pergunta bem difícil, porque esta intolerância, eu acho que tem muito a ver com em nossos dias com a própria globalização, pois grupos humanos, culturas, sociedades que antes estavam mais ou menos isoladas umas das outras, exatamente pelo progresso da globalização, pelas interligações econômicas, mas também interligações políticas e culturais, estão muito mais próximas. Então é quase como se você jogasse um grupo de seres humanos acima de outros, e repentinamente elas precisam conviver com outras pessoas que têm costumes, crenças, maneiras de viver bem diferentes. Ali a tolerância não é automática, a tolerância depende dos seus valores. Eu acho que uma raiz da tolerância está em cada cultura quase, mas precisa ser cultivada pela educação, e nós precisamos isto intensivamente e urgentemente, pois exatamente a convivência entre diferenças está se tornando um dos maiores desafios da humanidade em nosso tempo. Então, na minha opinião, muito urgente e importante desenvolver e estimular diálogos, conhecimentos de outras culturas, e também um diálogo entre as diversas civilizações e religiões. Isto acontece, mas precisa acontecer muito mais, e através do conhecimento que também você pode entender não só onde você difere do outro, como também onde você tem coisas em comum. E são estas coisas em comum que podem servir de base para uma melhor coexistência. Professor, a capa do seu livro, que é essa aqui, mostra uma pessoa com uma burca, né? Que eu imagino que seja uma figura feminina. No Oriente Médio, a mulher é proibida, entre outras coisas, de trabalhar, de estudar, de andar sozinha, de dirigir. E uma das punições sofridas, né, em casos de desobediência, que é acatada pela comunidade, é a morte por apedrejamento. Como é que se muda uma situação dessa? Bom, para começar, é preciso muito mitigar esta imagem que você descreveu, pois isto só acontece nos casos mais extremos, em certos lugares específicos que são uma minoria.
esta imagem é de origem afegã, sob os talibã, que foi um regime. Nós temos no Oriente Médio, o Afeganistão nem pertence ao próprio Oriente Médio, mas sim pertence ao mundo muçulmano. Este regime dos talibãs é um exemplo de um extremismo que quase não se encontra. A Arábia Saudita, onde mulheres são proibidas de dirigir, é um outro exemplo. Mas mesmo um país teocrático, um país governado pelas leis do Islã, tal como o Irã, tem uma posição bem mais positiva da mulher. Mulheres iranianas participam na vida profissional, elas precisam, na vida pública, sair com os cabelos cobertos, mas elas participam na política, elas participam quase em todas as regiões da vida. Tem uma separação imposta por esta interpretação do Sharia, da lei muçulmana, islâmica, que então limita os contatos naturais entre homens e mulheres, mas nem sempre as mulheres rejeitam isto. Então a situação é bem mais matizada, digamos. Eu não estou em favor de qualquer discriminação, mas esta discriminação extrema também se encontra só em alguns lugares. Mas ainda existe. Mas ela existe, e mesmo onde ela não existe, não tem liberdade e igualdade entre homens e mulheres. As sociedades, eu acho que a religião aqui tem um lugar, mas só parcialmente, pois nós falamos também de costumes tradicionais integradas na sociedade durante séculos, muitas vezes já existentes antes da chegada do Islã, que começou 1400 anos atrás, mas chegou a outras partes do mundo muçulmano só alguns séculos atrás. Então, esta desigualdade entre homens e mulheres é uma situação que caracteriza a grande maioria das sociedades pré-modernas e pré-industriais. O problema é que também o Oriente Médio está se industrializando, está se modernizando, e então está com grandes problemas como integrar isto, pois exatamente a separação e o clausuramento das mulheres, que é típico para uma certa parte do Oriente Médio, é impossível, é inviável quando se desenvolve a economia moderna. Então as mulheres reivindicam, mas também precisam ter uma educação, precisam entrar na vida econômica, e os contatos involuntários entre os sexos ocorrem, e isto cria uma enorme tensão. E esta tensão se reflete, por um lado, pela atração do modelo ocidental de liberdade, por exemplo, liberdade de namorar, liberdade de escolher seu parceiro ou sua parceira matrimonial. Por outro lado, tem a reação oposta de vamos, pelo contrário, restaurar as tradições e enfatizar esta partilha entre homens e mulheres, esta separação. Como lidar com isto? Eu acho que com certeza vai ser uma questão de longo prazo, pois você fala aqui de mentalidades e de atitudes que são ensinados e aprendidos nos primeiros anos da vida. Então são muito profundos, fazem parte também das culturas. Provavelmente nós estamos aqui frente a um desafio que vai estar conosco durante algumas gerações, pelo menos. A gente tocou durante toda essa conversa numa questão que é o respeito às diferenças, né? Então, todo esse problema, inclusive essa falta de liberdade, o próprio terrorismo, ele está sendo compreendido numa cultura que é muito diferente da nossa, mas que faz parte daquela cultura. Eu tenho curiosidade, professor, eu gostaria de saber a sua opinião, até que ponto o respeito às diferentes culturas deve ser mantido quando esse respeito pode interferir, pode ferir
valores e direitos que são humanos, como o direito à vida, o direito à liberdade. Até que ponto a gente deve respeitar essas diferenças? Bom, sua pergunta é muito bem colocada e aponta exatamente para um dos maiores dilemas que nós precisamos enfrentar nestes dias. É o chamado respeito à alteridade ao outro, que é imprescindível se nós queremos construir um mundo de coexistência onde tem culturas diferentes. Por outro lado, o que você faz quando este outro não te respeita a você? Aqui preciso imediatamente, mais uma vez, matizar um pouco. Nós não temos uma cultura do Oriente Médio, você tem uma grande diversidade de culturas, também com valores diferentes e costumes diferentes, e é só uma minoria dos muçulmanos que opta para o fundamentalismo. O fundamentalismo rejeita frontalmente a modernidade, ele usa meios da modernidade, meios tecnológicos, indo de fitas e vídeos, e a internet até armas de destruição em massa, elas podem obter elas. O fundamentalismo usa estes meios modernos para destruir a maneira de viver moderna, que tem sua origem no Ocidente, mas que é hoje universal, é valável para todos os seres humanos. Pelo menos eu acho que ideias tais como direitos humanos, a dignidade do indivíduo, a igualdade entre homens e mulheres, a democracia, etc., são elementos, são valores que, na minha opinião, têm uma validade universal. Mas, então, é importante destacar que só uma parte dos muçulmanos rejeita isto. Tem também uma maioria que é bem mais moderada e tem muitos muçulmanos que queriam integrar a modernidade e fazer esta conciliação, esta harmonização entre sua fé, por um lado, e a integração no mundo moderno, por outro lado. Mas você tem realmente um grupo de fundamentalistas que rejeita. Este grupo é uma minoria. Mais uma vez, precisa destacar, é uma minoria, dentro desta minoria, é mais uma vez só uma minoria que pega as armas. Então, os terroristas constituem, dentro de todo este mundo muçulmano, uma ínfima minoria de uma minoria. Por outro lado, entre os terroristas de hoje, infelizmente, a maioria destes terroristas são provavelmente fundamentalistas muçulmanos violentos. Eu acho que a coexistência com tais grupos é impossível, por elas exatamente rejeitar a coexistência mesmo. São elas que enfatizam a incompatibilidade e o choque de civilizações, e com estes grupos violentos não acho que um diálogo seja viável. Por outro lado, nós precisamos, no mesmo tempo, não só reprimir militarmente o perigo de terrorismo que nos ameaça, eu acho que nos ameaça a todos, mas também abrir a ponte de diálogo com a maioria dos muçulmanos. Aliás, essa era uma pergunta que eu queria lhe fazer, professor. Uma das perguntas que o senhor fez no seu livro foi exatamente essa, né? O terrorismo é uma ameaça para o Ocidente? Ele é? Eu acho que ele é. Aliás, o 11 de setembro é a melhor prova. Se você acha que então é só contra os Estados Unidos, mas desde este 11 de setembro de 2001, nós também, infelizmente, vivemos quase cada semana um outro estrago, desde Bali, na Indonésia, até Madrid, na Espanha, Iraque, muitos outros lugares, Istambul, Nairobi, muitos são pegados por atos de terrorismo de cunho muçulmano fundamentalista. Então, eu acho que este perigo é realmente global. O senhor acha que esses atentados, quer dizer, que isso que o senhor citou, inclusive o 11 de setembro, que foi o ataque às torres americanas, né, justificam a invasão desses países ou não? Não, não necessariamente. Isto é uma outra discussão, como nós precisamos lidar. E você não pode, assim dizer, en bloc, globalmente, bom, então vamos invadir. Mas, pontualmente, às vezes, eu acho que intervenções militares sejam imprescindíveis.
mais uma vez, muito depende da situação. Por exemplo, a situação no Iraque é muito complicada e foi na época justificada, entre outras coisas, apontando para estas armas de destruição em massa que não foram encontradas e para uma cooperação entre o regime de Saddam Hussein e Osama Bin Laden, que nem isto foi comprovado, pelo contrário. Por outro lado, eu acho que para a grande maioria dos iraquianos estar livrados de um regime hediondo, genocidiário, foi bom, só que a própria ocupação foi feita com erros enormes e o resultado é que hoje a situação de segurança dentro do Iraque é tão preocupante que quase não dá para construir uma sociedade mais livre e mais amistosa para seus habitantes. Professor, o senhor acha que como historiador, que para a humanidade é mais fácil promover a violência do que a paz? Sim, eu acho que é mais fácil, mas é o caminho que é mais fácil, mas é o caminho mais largo, mas é o caminho errado. Nós precisamos optar para o caminho estreito, que vai para a paz e a coexistência e que é obviamente mais árduo, necessita mais esforços de empatia, esforços de tentar de comunicar com o outro, mas também esforços de manter uma base para a coexistência. Esta base só pode se encontrar num respeito de todos a todos, e não só de respeito de um grupo a um grupo específico ou outro, que este grupo tem o direito de derrotar ou de negar o respeito aos outros. Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa. Com prazer. Né? E vamos todos torcer muito por essa paz que o senhor acabou de dizer agora. Vamos fazer. O Ideias Aldeia vai ficando por aqui. Uma boa noite e até o próximo programa.